gente foi criado muito próximo a ele e sempre dentro do trabalho, né? Ele procurando dar a cada um de nós a responsabilidade que a gente tinha que seguir no futuro, né? Para crescer como homem e como cidadão, né? Para chegar onde o Radegundo chegou, né? Com a velocidade, da capacidade dele, inteligência, né? E muito trabalho de pai de todos nós, ajudando e de uma forma ou de outra, para formar o cidadão ou os, né? Que eram os filhos, né? Para jogar no mundo pessoas decentes. Foi uma infância muito boa, de muitas lembranças boas, né? Ele era um irmão muito pacato, a gente se dava muito bem. Foi uma criança muito saudável. Quando começou a desenvolver, a se arrastar, ele já queria tocar, como quem queria tocar numa banda, né? Porque para ouvir qualquer toque já sabia. A perninha batia no chão, naquele toque, e ali ele continuava, aquele negócio, rindo, cantando. E o pai dele achava muita graça e dizia assim, me chamava, dizia, Tita, que ele só me chamava Tita, né? Tita, nosso filho vai ser um grande músico. Aí eu dizia, se Deus quiser. Ele era um cara muito sério, direito, sempre ajudava o pai também no período da manhã, quando ele não estava na aula de música. Eu cansei de ver ele na madeireira dele, na serraria, ajudando o pai, até mesmo em alguns serviços que o seu Costa pegava da cidade, né? Ele sempre foi um cara que desde de infância, sempre não tem aquele menino que já nasceu, mas Radegundo já nasceu homem. Além de ser amiga da família, eu fui professora dele durante 2 anos, no Colégio Padre Dinês. Fui professora de arte. Ele era um aluno excelente, pontual, muito inteligente, muito bacana, participava das aulas. Ele estudou no colégio das Irmãs Carmelitas, que é no colégio Padre Diniz, né? E lá ele desenvolveu muito. E as irmãs gostavam bastante dele, gostava de usar as coisas como teatro, como tudo, não sabe? Sair, inventar as coisas. E as irmãs gostavam demais, demais dele. Além dele ser participante, toda festa ele participava, não só na música, como também nos jograis. A gente apresentava muito jogral e ele gostava de fazer parte desse jogral. Ele dizia logo, quando no jogral, não deixe de me colocar. E eu sempre colocava. E que gostava muito da música, toda a vida ele era nato. O que partisse de música ele sabia, ele ajudava a cantar, ajudava a ensaiar. Aí depois foi quando ele terminou lá de fazer o primário, aí Costa matriculou no ginásio de Padre Zé. Aí lá ele começou a desenvolver com o Padre Zé, lá com a banda, e Padre Zé começou a gostar dele. Ele foi regente da banda, ele ficou como regente um bocado de tempo e dava conta, né? Um severino, que era daqui, morava aqui, em João Pessoa, começou a querer botar para ele tocar sax alto. Mas o meu esposo não quis, disse, olha, Radegundo vai ser um trombonista, porque ele tem... O peito dele dá para ser um grande trombonista. Aí foi quando Padre Zé disse, então Costa, você quer que ele seja um trombonista? Aí Costa comprou logo um trombone para ele, né? Não, Costa deu o trombone dele. Você não sabe que Costa tocava trombone? Costa deu o trombone dele. Não, ele vai tocar no meu trombone.
Ele sempre foi, eu acho, com todo mundo, uma pessoa muito amável, estava sempre alegre com tudo. Eu acho que ele era uma pessoa muito sábia, ele sempre estava, assim, e acima de tudo humilde. Sempre prestativo. Quem procurasse, se os alunos estavam procurando por ele ia ali, estava dando sempre aquele incentivo, muito dedicado à família, amoroso, sorridente, alegre. As pessoas sempre se sentiam bem estar com ele, muito positivo. E era agradável estar com Radegundes. Os filhos, então, ele chegava, a gente chegava do trabalho e se deitava, os filhos ficavam pulando em cima, ele não estava nem aí. Então, assim, isso é que fazia a gente se sentir bem, estar do lado do Radegundes. E o menino gostava dele. Ele era muito amigo dos irmãos, muito amigo. Nossa Senhora, todos eles se lembram demais de Radegundes. Costinha não lembra de Radegundes para a lágrima não descer. Radegundes, ele era um bom pai, um bom irmão, ajudava o povo, não dizia a ninguém, calado. Muita gente aqui que Radegundes ajudou. Servidor, ele era um espetáculo, rapaz. Bom caráter. E amigo. Uma amizade que ninguém tinha em Itaporanga. Ninguém tinha que fazer uma amizade com aquele homem. Só fazia rir. O coração dele era um coração meigo. Quando nós chegamos aqui em João Pessoa para fazer o curso de música, era tipo assim, a gente se encontrava às 6 horas da manhã no departamento de música e ficava junto assim até 9, 10 horas da noite, porque juntava as atividades de estudo, do curso e as atividades profissionais da Orquestra Sinfônica. Porque nessa época, nem eu nem Radegundes, a gente veio para João Pessoa com o objetivo de estudar música. De 80 até 2010, a nossa vivência foi praticamente diária. A família admirava, mas para elas era uma coisa natural. Já parece que ele tinha nascido com isso, era um talento próprio dele. O mestre dos mestres. A magia estava naquele homem, na música. Eu tinha o prazer, quando eu escutava, Radegundes vai tocar, vai para São Paulo. Ele foi para o programa do show. Quando ele chega, a primeira coisa é uma gargalhada que ele dava. Ele deu uma gargalhada. Estava no pé da televisão assim, eu digo, mas, rapaz, se eu puder sair, eu estar com ele para ajudar ele dar uma gargalhada. Nos 4 anos, não, acho que uns 3 anos consecutivos, naquele tempo o padre escolhia um aluno para ser o representante de classe. Era aquele que ficava responsável pela turma. Então chegou certa vez, acho que foi na 7ª série, o padre Zé na frente da turma olhou assim, vou escolher aqui o representante da turma. Aí olhou assim e disse, você, seu Radegundes, ele disse, de novo, padre Zé, vai ser a 3ª vez, ele disse, não tem problema, o senhor está cansado com isso? Não, então dá para continuar, ele disse, dá, até mais se o senhor quiser. Dava comida aos meninos na passagem de Campina. Costa gostava de ficar lá no hotelzinho para tomarem café. Radegundes, quando dava fé, aí Radegundes chamava aquela meninada todinha que estava ali. Quando dava fé, Radegundes estava rodeado de meninos. Aí ele mandava sanduíche para todo mundo e dava com um copo de suco ou com refrigerante, qualquer coisa. Mas dava tudinho. Aí ele acostumou-se. Toda vez que Radegundes vinha para João Pessoa com Costa, que encostava lá, ele já conhecia. Batia lá. Eu me encontrei com Radegundes várias vezes, porque eu trabalhava num projeto, no Prodiarte, em João Pessoa, na Secretaria da Educação. E ele era, nesse tempo,
ele fazia parte de um quinteto. Ele, Sandoval, e ele andava muito lá na Secretaria da Educação e a gente se encontrava. Houve uma apresentação na culminância do trabalho do Prodiarte, que eu trabalhava no Prodiarte, e lá no Espaço Cultural, quando ele me viu de longe, ele disse, anunciou, eu vou tocar essa música oferecida à minha querida professora Constância. Nós nos conhecemos em Itaporanga. Eu fui visitar um tio meu que trabalhava lá e foi aí que nos conhecemos. Depois ele veio aqui para João Pessoa, que é onde eu morava, estudava, e me procurou, ficou interessado, me procurou e foi aí que começamos o relacionamento. Mas foi muito rápido, logo, acho que com 8 meses nós casamos. E logo depois ele também ganhou a bolsa para ir fazer seu doutorado nos Estados Unidos e foi quando eu resolvi decidir ir com ele também. Aí eu disse, ela é uma ótima moça, meu filho. Ele fez muito bem, casou-se muito bem. Então, em 1970, a 71, eu comecei a organizar a orquestra de Costa, pai de Radegone. Radegone era criança assim de 13 anos. E nos ensaios da orquestra, ele pegava o trombone de pista e tirava do armador, soprando sem saber. Ai, mas o Radegone está atrapalhando o ensaio. Seu pai já acertou comigo para lhe ensinar. Guarda o trombone, um sopro que chega e estrondava a casa. Aí quando terminou esse primeiro carnaval, aí fomos para 71, terminou o segundo carnaval. Aí eu comecei a ensinar ele em casa. Aí a aula dele era em casa. Ensinei 71, 72, 73, 74. 4 anos. Também muito interessado e muito valente, né? Ele era guerreiro. Foi para João Pessoa, começou a estudar, fez vestibular para música, passou, né? Aí foi para a universidade, desenvolveu lá, né? Passou a ser professor, né? Ganhou essas bolsas, né? Nos Estados Unidos. E por aí foi, aí deslanchou, né? Gravou vários CDs com ele solista e piano com Maria Tereza Madeira, no Rio. Com a Camerata Brasílica, que daqui, com orquestras. Aqui ele se envolveu, nós envolvemos logo no início da nossa relação, nós desenvolvemos com um grande projeto que era Toque Paraíba. Nessa época nós tínhamos grandes grupos aqui, tinha o Quinteto da Paraíba, tinha o Quarteto de Sax. Então assim, nós envolvemos todos esses grupos, acabamos montando esse projeto. Em 1980, quando então o governador e o reitor da universidade se uniram, fizeram um convênio para fazer a retomada do movimento sinfônico na Paraíba, com a retomada das atividades da Orquestra Sinfônica, a criação do Departamento de Música na Universidade Federal da Paraíba, se começou uma escola de música muito forte e que resultou ao longo de 78 para cá, ao longo desses 26 anos, né, na formação de vários conjuntos de música de câmara, mesmo porque como o estado é pequeno e pobre, a Orquestra Sinfônica atravessou várias crises e a saída dos músicos foi exatamente via música de câmara. Ele gostava muito de mostrar suas origens. É tanto que ele, quando já estava bem conhecido internacionalmente, ele recebeu propostas para morar fora do Brasil, mas ele não aceitou, porque ele tinha aquela coisa, como ele recebeu uma bolsa do governo, ele achava que tinha que retribuir tudo aquilo que ele recebeu e poderia doar através de fazendo trabalhos aqui no Brasil, ele não teria que ir para fora. Acho que Radegundes, no momento em que eu era parlamentar, deputado estadual, nós tivemos uma aproximação maior ainda por conta, vamos dizer assim, do que Radegundes produziu.
E isso a gente sempre teve essa vontade, né, de que ver Itaporanga mais ainda representando ou sendo representada nessa área da música. Então, a Radegundes para mim foi essa pessoa excelente, dedicado, um grande profissional, um grande cidadão, um homem humano. Radegundes era de uma alegria permanente, fora de série. Mesmo trabalhando aqui, Radegundes recebeu muitos convites para ser professor, Rio, São Paulo, enfim, no Brasil todo. Mas ele nunca quis. Disse, não, eu vou fixar residência aqui mesmo e saio para ministrar os cursos. Não só no Brasil, mas Europa, Estados Unidos. Radegundes sempre teve um bom conceito no meio musical e sempre levava o nome da Paraíba. A organização das escolas de música no Brasil ainda é uma coisa que nós estamos começando a se organizar agora, né? E é muito importante que a gente já comece com um discurso forte, né? Dizendo das pessoas, olha, a nossa música erudita é essa aqui. Nós temos que fazer dessa música aqui a música erudita nossa. Né? Como os europeus fizeram dos alemães, dos gigs, dos courantes deles, a música, eles partiram daí, a gente também partiu do frevo, do maracatu, do baião. Eu acho que é um ponto de partida importante. Porque o exemplo que Radegundes deixou foi o testemunho de vida dele. Ele deixou essa marca muito em Itaporanga, porque começou e foi muito longe. Ia mais se não fosse, né, a causa da tragédia. Foi horrível, aquele dia para mim ficou na história. Foi uma grande perca, não só para Itaporanga, não só para o Vale do Piancó, para Paraíba e para o mundo. Perdemos uma relíquia da música. Admiravam Radegundes, respeitavam muito. E para a cidade foi um choque tremendo quando da morte dele. Só o nome dele, aí já se inspirava. Quando falava do doutor Radegundes, Maria. Quando ele chegava lá no ginásio era uma benção. Todo mundo, os alunos corriam para olhar Radegundes. Ela sempre encarou essa meta de vida. Radegundes era um sábio. E obrigado, Radegundes, por tudo isso. E fica com Deus. Mestre Dr. Radegundes.